Tá vendo esse cara aqui? Esse é o príncipe dos Saiyajins. Ele tentou aprender JavaScript e olha só o estado dele. Se você não quiser ficar assim, preste atenção nessa aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre variáveis, que é um assunto muito importante não só para JavaScript, como para qualquer linguagem de programação. Se você aprender bem a base de variáveis, você vai ver que em qualquer linguagem de programação as coisas são um pouco parecidas, ok? Então vamos lá para a nossa prática. Ok, eu vou aqui no meu VS Code, beleza? E aqui existem algumas formas da gente declarar uma variável. Eu vou começar pela que eu utilizo mais, que é através da palavra reservada let, ok? Geralmente a gente faz assim, coloca a palavra reservada let, o nome da variável, vou colocar aqui, sei lá, nome, e aí a gente pode ou não atribuir esse nome a algum outro tipo de dado. Mas como é que funciona? O que é isso aqui na prática? O que é que acontece quando eu faço isso aqui? Eu coloco let nome, a gente diz que a gente está declarando uma variável, mas o que é que acontece por debaixo dos panos, por debaixo do computador, quando eu faço isso? Certo? Primeiramente, você tem que entender que o computador ele possui um negócio chamado memória. E tudo que você faz no computador precisa ser armazenado em um espaço de memória. Quando eu faço isso, eu declaro uma variável, na prática eu estou alocando, ou seja, eu estou reservando um espaço, um endereçamento de memória do meu computador para colocar algum tipo de dado. É como se o computador fosse separado por prateleiras. E aí eu reservasse uma dessas prateleiras para colocar algum tipo de dado, certo? Nesse caso, o nome, eu posso atribuir um tipo de dado que a gente chama de string, que é um texto. Como é que eu sei o que é uma string? Geralmente, ou na verdade 100% dos casos, a string ela é formada por um texto entre aspas aqui. Então vou colocar aqui o nome, o codador. Dessa forma aqui, ok? E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou guardando esse texto dentro de um endereço de memória que aqui no JavaScript eu chamei de nome, certo? E esse let é apenas a palavra reservada, ok? Eu vou usar um alert simplesmente para colocar esse nome aqui no alert. Perceba, eu atribuí o texto o codador à variável nome. E agora eu estou usando essa variável nome no alert. O que será que vai aparecer no meu alert? Vamos ver aqui. Vou fechar aqui o servidor e abrir novamente. Olha só, aparece o codador aqui, ok? Existem outras formas de você também fazer esse tipo de declaração. Antigamente era muito utilizado o var. E na verdade, ainda hoje a gente utiliza o var, que significa variable, variável, alguma coisa do tipo, certo? Por alguns motivos de escopo, lá na frente, quando a gente vê sobre funções e sobre escopo, a gente vai ver que o var é diferente do let, certo? Mas no início, quando você não sabe sobre escopo e não sabe sobre funções, var e let são a mesma coisa, certo? Você vai ver em alguns momentos códigos utilizando o var na sua vida profissional e você vai ver utilizando o let. O let ele é mais moderno, ele é mais recente, certo? Mas por questões de compatibilidade, o ECMAScript ainda deixou o var aqui, não mexeu no var, ok? E até seria um desastre, seria uma catástrofe se os criadores do JavaScript, os mantenedores, tirassem o var, porque imagina quantos sites não iriam quebrar se esse var aqui não funcionasse mais, certo? Saiba que existe o var, existe o let, e existe ainda outro.
existe aqui um cara chamado const. Eu vou chamar aqui um pi, e esse pi vai ser igual a 3.14, por exemplo. Qual é a diferença entre o var, entre o let e o const? Basicamente, o let e o var são utilizados para declarar variáveis. O const é utilizado para declarar um tipo de variável bem específico, que na verdade não é uma variável porque não varia. A gente chama esse tipo de variável de constante. E a gente vai saber agora qual é a diferença entre uma constante e uma variável. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um alert, certo? E vou colocar aqui um nome nesse alert, ok? Depois o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir novamente um outro nome à variável nome, certo? Aqui em cima, quando eu utilizo a palavra let, eu estou apenas declarando essa variável. Depois do igual, eu estou atribuindo um valor a essa variável. Uma vez que eu não utilizo mais o let, isso significa que eu estou atribuindo um outro tipo de dado a esse nome aqui, certo? É como se eu estivesse trocando. É como se lá na prateleira tivesse um livro e eu tirasse esse livro e colocasse um caderno, por exemplo, certo? Então aqui eu vou colocar o codador e aqui eu vou colocar Matheus Faustino, ok? E aí eu vou colocar um outro alert, certo? E aí eu vou colocar nome novamente. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro eu estou colocando uma string dentro da variável nome. Depois eu estou dando um alert nesse nome. Depois eu estou modificando o dado que vai estar dentro de nome. E eu utilizando o nome novamente. Então esse nome vai aparecer novamente. Será que isso aqui vai dar algum tipo de erro? Vamos verificar. Certo? Vou fechar aqui o servidor. Vou abrir novamente. Eu já abri um monte de abas aqui. Vou fechá-las todas. Certo? E aí perceba que, ó, primeiramente vai aparecer o codador. Quando eu aperto o OK, vai aparecer Matheus Faustino. Ou seja, não deu nenhum tipo de erro. Porque isso aqui é uma variável. Ela pode variar. Ela pode ser modificada. Agora vamos ver o que acontece se eu, ao invés de colocar let, colocar const. Aqui. Ora, const é uma constante. Constante significa algo que não muda. Será que dá algum tipo de erro se eu modificar uma constante? Vamos verificar. Se eu voltar aqui, perceba que o codador aparece, mas o meu nome, Matheus Faustino, não aparece. Vamos ver o que aconteceu aqui no console. Vou inspecionar. Vou tirar o zoom. Perceba que aqui tem um X no console. Isso significa que tem algum tipo de erro. E olha só o que aparece aqui. Aparece essa mensagem em vermelho, que é um erro. Está dizendo o seguinte: uncauth type error. Assignment to constant variable. Traduzindo isso aqui, ele está dizendo o seguinte: cara, você declarou uma constante e depois modificou essa constante. Isso não pode no JavaScript, certo? Então essa é a diferença entre uma variável e uma constante no JavaScript. Então se eu quiser modificar, se eu quiser pegar um tipo de dado que modifica, eu utilizo o let, ok? Basicamente é isso, não tem muito segredo, ok? E em breve faremos mais vídeos sobre variáveis, porque é um assunto muito importante. Ok? No mais, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. O meu sonho é que um dia esse canal seja, sei lá, de alguma forma monetizado, para que eu possa comprar mais Príncipes dos Saiyajins aqui para minha coleção, ok? Até mais.